Vida. A complexidade da experiência humana é proporcional ao potencial do que podemos realizar e sentir. Um festival de luzes e cores nos permite enxergar a beleza exterior que alimenta nossas memórias e imaginação. Ver é um milagre da experiência humana. A beleza melódica dos sons que emolduram a vida transcendem a simples métrica de ondas elétricas captadas por um complexo sistema auditivo. Ouvir e significar o que se ouve, com texturas de emoção e vividez, são traços de real humanidade. Os cheiros e sabores que experimentamos, o toque que nos acaricia, os pensamentos que elaboramos, o valor com que estimamos as coisas ao nosso redor, os amores que vivemos, testemunham de um projeto sofisticado demais e tão completo que não pode ser substituído por frações do que poderia ser a vida humana. Ela é resultado de amor, de paixão, de conexão com a realidade e de uma realidade em busca de conexão. Somos humanos, somos seres, somos vida em significado e experiência. Somos a imagem de Deus, criaturas do Criador. Por que não pedir a Ele para que a plenitude da vida se renove em você hoje? Olá. Boa tarde para você. Muito bom te receber aqui, nesse horário dos nossos sábados, às 18 horas. Já há algumas semanas temos tido essa nova programação, esse novo momento de buscarmos juntos, irmos até a Palavra de Deus, desenvolvermos mensagens bíblicas que mostram a relevância desse livro tão antigo para a vida em nossos dias, para a vida contemporânea, e como nós podemos ter conselhos e a presença de Deus conosco ainda hoje. Hoje estamos começando uma nova série de mensagens, a série Sheol. Eu queria apresentar para você, nós temos um convite desta série, e se você quiser levar alguns desses convites impressos, nós temos suficiente, depois na saída você pode pegar o seu e levar para alguém que você acha que gostaria de participar conosco e de também acompanhar estas mensagens. Não deixe de pegar o seu, lá à saída nós temos suficiente para todos vocês poderem distribuir para os amigos. Nós temos nesta série um tema que tem tudo a ver com a Páscoa, com a morte de Jesus. A série Sheol, a palavra hebraica para morte, sepultura, túmulo, muitas vezes é traduzida na Bíblia como inferno, mas o conceito de Sheol é o conceito da morte, da sepultura. E por isso, nesse final de semana de Páscoa, em que o mundo cristão para lembrar da paixão de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, nós estamos iniciando esta série de mensagens. Todos nós sabemos que quando a noite chega, tudo escurece e nós ficamos com a certeza de que a noite chegou. É impossível fugir dessa realidade, desse ciclo da vida. Mas se nós olharmos para o céu, em algum momento nós vamos ver a luz. E isso é um prenúncio de que algo vem depois, que a morte não é o fim, que a noite não é o fim. E isso é o que nós vimos na paixão de Jesus Cristo. Quando nós pensamos naquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós nos lembramos que Ele venceu a morte. É claro que os eventos da Sexta-feira Santa, eles falam muito ao nosso coração, eles nos fazem se colocar no lugar de Jesus, nos colocarmos no lugar de Jesus e sentirmos a sua dor, sentirmos a sua angústia, a experiência com a traição, com as pessoas o abandonando e refletirmos nos detalhes da paixão de Jesus Cristo. É uma experiência que mexe muito com o coração humano. Eu não sei, você quando reflete na história da morte de Jesus, a sua prisão, o seu julgamento comprado, as testemunhas falsas, o inocente sendo condenado, a morte cruel,
Tudo isso mexe muito com a gente. Perder alguém dessa maneira sempre desperta a nossa tristeza, as nossas lágrimas, e nos relacionarmos com o assunto da morte não é algo normal para nenhum de nós. Eu me lembro quando estive em Jerusalém, numa viagem, uma peregrinação, um grupo da igreja, e nós visitamos uma basílica, a Basílica da Agonia, ou a Igreja de Todas as Nações. Essa igreja fica construída no Monte das Oliveiras. É um monte que fica de frente com o Monte Moriá, onde temos o Muro das Lamentações e onde ficava o antigo Templo de Salomão, um lugar que Jesus ia muitas vezes. E depois de exercer suas atividades no Monte Moriá, no templo, Jesus descia o monte, cruzava o vale e ia para um jardim chamado Jardim do Getsemane, que ficava no Monte das Oliveiras. E esse era um lugar de fuga de Jesus Cristo, para que ele pudesse experimentar solitude e ali ele tivesse sua conexão com Deus, orasse a Deus e fosse fortalecido no seu ministério. E no relato da paixão de Cristo, da Sexta-feira Santa, não é? Na quinta-feira, na verdade, quando Jesus termina a refeição de Páscoa com seus discípulos, eles vão até o Monte das Oliveiras. Jesus já sabe que a sua prisão se aproxima, vai ser naquela noite, e ele vai até o jardim do Getsemane, ali no Monte das Oliveiras. E o texto bíblico diz que ele deixa os discípulos ali orando, pede para que eles orem por ele, e vai mais à frente sozinho. E na tradição cristã, Jesus se debruça sobre uma pedra, e ali ele ora, e ali ele experimenta toda a sua angústia diante da entrega que ele tem que fazer. O texto bíblico nos diz que Jesus sua gotas de sangue. E essa igreja é construída em cima de uma pedra que, de acordo com a tradição, é o lugar onde Jesus suou sangue. E quando a gente entra nessa igreja, a sensação, a forma como os arquitetos trabalharam a construção dessa igreja, é para que a gente se coloque num lugar de angústia, de ansiedade, para que a gente revisite o que foi a experiência de Jesus por nós naquele momento da história. Vocês vão perceber, os vitrais são carregados com roxo, dependendo do horário do dia, a luz. Você tem essa experiência de um lugar que é um lugar que traz uma história triste. E a paixão de Jesus, a morte de Jesus, a Páscoa, é um dos eventos mais tristes da história humana. O Deus que se fez homem morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E esse é um assunto que mexe com a gente, é um assunto que a gente precisa sempre revisitar. Por que Jesus morreu? Por que era necessário que Jesus morresse? E essa série de mensagens que estamos começando hoje, Sheol, ela vai trabalhar com essa experiência do luto e da morte, que são tão caras ao ser humano, e é por isso que hoje, nas próximas 2 semanas, nós vamos falar de conceitos bíblicos que nos ajudam a ter a perspectiva bíblica do que é a morte. O que é que Jesus experimentou? Como é que nós nos relacionamos com esse assunto? E como é que a gente pode ter um olhar para além da aparente realidade imutável da morte? Esse tema está presente em toda a narrativa bíblica. No início, nas primeiras páginas do texto bíblico, é uma possibilidade que infelizmente se torna real. Mas nas últimas páginas do livro, é uma realidade que é superada e concretizada de acordo com o plano original de Deus. E é por isso que nós vamos visitar nessas semanas alguns desses temas que nos ajudam a ter a visão do todo. O que era antes, o que é agora e o que vai ser depois. E eu queria começar com um texto bíblico que nós encontramos no livro de Gênesis, e eu gostaria que você ouvisse um pouco a respeito da origem, do que era antes, como começou a história humana. Gênesis capítulo 1, verso 27, nós lemos um relato da criação do ser humano, e a Bíblia diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este é o relato da criação do ser humano. A nossa origem, de acordo com a Bíblia. Aqui nós encontramos planejamento, execução, a assinatura original do Criador, ao idealizar e trazer o ser humano à existência.
E quando a gente faz essa leitura simples e direta do texto bíblico de Gênesis, nós não vamos fazer a leitura completa do capítulo 1 e 2, mas eu desafio você, quem sabe, tome um tempo na sua casa, se você nunca fez essa leitura, e leia os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, como tudo é planejado e idealizado por Deus em torno da experiência do ser humano que está sendo criado por Ele naquele momento. E eu gosto muito da proposta de um professor, Roberto Azevedo, de ler essa narrativa apresentando uma característica muito especial da nossa existência. Ele propõe, no livro que ele escreveu, a origem superior das espécies. Ele vai a esse relato de Gênesis e resgata ali que a existência humana é um ato criativo voluntário de Deus. Deus quis, desejou a nossa existência. E isso muda tudo. Eu e você não somos produtos do acaso. Não viemos do nada, desordenadamente, à existência. O caos não é o nosso destino. A morte não é o nosso futuro inevitável. Quando olhamos o relato da criação, nós entendemos que Deus tem um plano para a nossa existência. E hoje à tarde eu queria compartilhar com vocês 2 ideias a respeito desse plano de Deus para a nossa existência, quando olhamos os relatos bíblicos a respeito da experiência humana, da vida humana, da criação humana. E a primeira delas, a primeira lição, ou a primeira argumentação que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que o plano de Deus para a vida humana é de uma existência integral. A vida humana tem essa característica. Ouça esse texto que encontramos também em Gênesis, mais um dos relatos da criação, Gênesis 2, os versos 8, 9, depois o verso 15. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. E o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É um texto muito simples, uma narrativa, apenas o cotidiano da vida. Deus cria o ser humano, mas havia criado todo o restante da natureza e coloca o ser humano para interagir com essa natureza. Mas existe o óbvio ululante que está aí no texto. A descrição do que era a experiência de Adão e Eva quando foram criados por Deus. Nós fomos criados para uma existência de experimentar de forma multissensorial o ambiente à nossa volta. Deus planta um jardim e coloca ali, Adão e Eva, coloca o ser humano que ele havia formado, e ele pode desfrutar, por meio dos seus sentidos, de toda a criação e de todo o ambiente que Deus havia planejado para a existência humana. As árvores eram boas para a visão. Nós percebemos o mundo ao nosso redor. Existem seres vivos que não podem, por meio da visão, perceber o ambiente em que estão. Nós podemos. Deus imaginou e idealizou a vida humana e nos deu a capacidade de ver, e a gente consegue criar ao nosso redor a percepção de onde estamos e como nós nos relacionamos com isso. Os frutos eram agradáveis ao paladar. Deus nos deu a oportunidade de interagirmos com a criação, podermos comer dos frutos, podermos experimentar os sabores, aquilo que está gostoso, combinado com o aroma. Muitas vezes, só de sentir o cheiro, a boca já enche de água, não é verdade? Deus nos criou para uma existência multissensorial concreta, de verdade, tato, sensibilidade, os sons, tudo isso faz parte da experiência humana. Nós interagirmos de forma concreta e completa com o ambiente ao nosso redor, de muitas formas. Isso foi idealizado por Deus. Se não fosse assim, não teria nos dado os sentidos e não teria feito com que tudo ao nosso redor pudesse ativar esses sentidos para que a gente se relacionasse, para a gente criar relações com o ambiente onde nós estamos. Além de planejar essa existência multissensorial,
nós existimos para a experiência subjetiva de afetos e sentimentos. Nós não apenas experimentamos concretamente o mundo ao nosso redor, como seres vivos, como seres humanos, mas nós formamos experiências de valor com as coisas que estão ao nosso redor. Nós criamos memórias afetivas e alguns cheiros nos lembram a infância, alguns sabores nos lembram momentos especiais da nossa vida. Aquele jantar de noivado, eu lembro até hoje aquilo que a minha sogra cozinhou. Geramos esta relação subjetiva, né, de memórias, de afetividade com o ambiente à nossa volta. Não apenas a experiência presente, mas aquilo que a gente guarda e que nos acompanha por toda a vida e que muitas vezes vai nos definir. Eu não sei se você já teve a oportunidade de morar fora do país, mas quando a gente volta, é tão gostoso ouvir o idioma da gente de novo. A gente se sente parte. É o nosso espaço no mundo. Porque Deus nos criou, nos planejou para uma existência subjetiva de afetos e sentimentos. Uma outra ideia que surge desse contexto imediato da criação e do ser humano interagindo com o entorno: nós existimos para a experiência dinâmica da criatividade e do empreender. Deus colocou Adão e Eva no jardim não apenas para admirar o jardim, mas eles podiam cultivar, cuidar. São ações que o ser humano pode fazer. Ele podia transformar aquilo que Deus havia criado. Não era uma realidade estática. Nós, seres humanos, não fomos criados para passividade, mas Deus nos coloca o potencial de criar assim como Ele criou. A criatividade é um traço da imagem e semelhança de Deus em nós. Por isso que olhamos coisas novas, a transformação das coisas ao nosso redor. Isso faz parte do que é ser humano, do que é estar vivo, do que é o propósito de Deus, quando Ele lá no início trouxe o ser humano à existência. A integralidade da vida humana é o nosso traço mais característico. Pense por um instante nas questões psicossomáticas, aquelas ligações que a gente não vê, mas existem entre a nossa mente e o nosso corpo, objeto de estudo de muitas ciências. Eu me lembro, há uns 5 anos atrás, eu mudei da minha rotina de trabalho, e a nova rotina de trabalho me impôs um ritmo diferente para algumas outras atividades, e eu comecei a perceber, no final de 1 ano daquela nova atividade, que eu constantemente estava com dor de cabeça. E depois de uma visita no médico, vai, conversa, estafa. Meu sistema digestório não estava funcionando adequadamente, a digestão demorava, e a cabeça doía, e era remédio todo dia, e isso tudo tinha que ver com a minha rotina do trabalho. Corpo e a mente interligadas. Essa integralidade do ser humano é o nosso traço mais característico. É impossível ir para o trabalho, sou um profissional, vou deixar as minhas questões pessoais de fora. Não, a gente carrega a gente inteiro para todos os lugares onde a gente vai. É impossível para uma mãe ou para um pai estar no trabalho e não estar preocupado com o filho que não está indo bem na escola, ou com uma outra questão ligada a outra área da nossa vida. Apesar da gente organizar isso para poder dar atenção específica a atividades específicas da vida humana, mas elas estão todas interligadas e é impossível separar, é impossível cortar fora, amputar, sem um prejuízo para a experiência humana completa. Fomos criados para esta integralidade. Isto significa ser humano. Há alguns anos atrás, nós tínhamos em casa uma máquina de lavar roupas que era importada. O fabricante é um fabricante que está no Brasil. A Whirlpool comprou a Brastemp e a Consul. Mas a máquina que nós tínhamos de lavar roupas em casa, ela era uma linha e um modelo que nós não temos no Brasil. E ela funcionou muito bem, até que em um determinado momento, a tampa travou e não acionava mais a máquina. Bem, eu morava nessa época numa cidadezinha muito pequena de 10 mil habitantes e, na verdade, eu morava no campus universitário que ficava no interior do município, na zona rural.
E não era tão fácil assim arrumar um técnico, ainda mais para aquele modelo de máquina. Eu tinha um vizinho engenheiro e nós dois começamos a desmontar a máquina para tentar resolver o problema. E nós começamos a identificar que o sistema de travamento da tampa da máquina estava com um problema em alguma daquelas peças. E nós identificamos que era exatamente no fecho. Desmontamos tudo, tinha um amigo que estava vindo dos Estados Unidos, eu esperei algumas semanas, ele trouxe a peça e nós, com a máquina desmontada, remontamos a máquina com a peça nova e não funcionou. Mas está tudo aqui, desmontamos de novo, ficou tudo espalhado, aquele monte de peça jogado de um lado para o outro, e aí a gente descobriu que apesar da gente ter trocado uma parte do sistema, tinha uma molinha de nada, que a gente não deu atenção nenhuma para ela, mas aquela mola impedia que o sistema todo funcionasse adequadamente. E a gente deixou aquela bagunça da máquina desmontada várias semanas, a minha esposa queria me matar, até que outro colega que tivesse vindo dos Estados Unidos pudesse trazer o restante da peça que não tinha vindo completa, e agora sim, a gente tinha o sistema completo e a máquina podia funcionar adequadamente. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Quando algo não vai bem na nossa experiência humana, as outras coisas não vão funcionar adequadamente, porque Deus nos planejou assim, nos criou assim, com as nossas emoções, com as nossas atividades, com tudo aquilo que é o potencial humano para nós vivermos a vida humana. Isso tudo foi planejado por Deus e nós não podemos escolher deixar algumas dessas coisas de lado. E de acordo com a narrativa bíblica, aquilo que estamos vendo hoje, nada menos do que essa vida como nós a conhecemos pode ser definida como vida humana. Apenas quando experimentamos isso de maneira completa. Por isso que nós precisamos cuidar de cada aspecto da experiência humana, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, das nossas emoções, do relacionamento com o ambiente onde nós estamos. Tudo conta, tudo é importante. E esse é o conceito de existência integral e que muitas áreas da ciência têm adotado, como, por exemplo, a saúde integral. Segundo aspecto da criação, segundo aspecto da existência humana, Deus planejou uma existência eterna. Não apenas uma existência integral, não apenas todas essas múltiplas possibilidades da existência humana, mas também uma existência sem fim. Eu queria compartilhar com vocês alguns textos bíblicos, algumas declarações bíblicas a respeito desse assunto. Ouça, primeiro texto, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro texto, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda uma terceira promessa, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E finalmente, um quarto texto, apenas como um exemplo de muitas declarações bíblicas sobre esse assunto, Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos capítulo 2, verso 7. Todos esses textos falam da possibilidade do ser humano viver para sempre. Quando nós olhamos a narrativa de Gênesis, da nossa origem, Deus jamais pensou ou planejou que a nossa vida fosse interrompida de alguma maneira do ponto de vista divino. A morte era uma possibilidade, mas não era o plano original de Deus. O plano original de Deus é que vivêssemos para sempre. E é por isso que a gente não aceita a morte. A morte é um intruso na nossa experiência. Nenhum de nós fica confortável com o tema da morte, porque algo em nós aponta e busca para esse desejo de transcender, de viver para sempre. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Quando você ouve sobre viver para sempre, sobre eternidade, sobre existência eterna, o que é que vem à sua cabeça? Como é que você imagina essa existência eterna? Eu me lembro de um colega, e conversando sobre assuntos da vida, um dia ele falou, esse negócio de céu, de viver para sempre, isso não é para mim. E eu falei, mas por quê? Não, o céu vai ser um lugar muito chato, eu não quero estar lá, eu gosto de estar aqui. Aqui eu faço as coisas, aqui eu tenho motivação, eu empreendo, eu tenho projetos, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de sentir emoções. E eu falei, mas como é que você pensa o céu? E ele falou, olha, a imagem que eu tenho do céu
é aquele negócio que a gente vai ficar sentado numa nuvenzinha, tocando harpa a eternidade inteira. Eu não quero esse negócio. Né? Não poder tocar nada, não poder comer nada, não poder beber nada, porque a gente é um fantasminha sentado na nuvem, eu não quero isso. Essa era a perspectiva dele do que é céu. E para você, o que é eternidade? O que é viver para sempre? Um elemento presente na nossa cultura ocidental e que está deslocado do significado bíblico, e por isso começamos o episódio 1 hoje, nefesh, a palavra hebraica para alma. O conceito platônico de alma, que é dominante na nossa cultura ocidental, ele é estranho ao texto bíblico. Aquilo que eu e você imediatamente pensamos quando ouvimos ou usamos a palavra alma, não tem nada a ver com o texto bíblico. A gente encontra no capítulo 2 de Gênesis a seguinte expressão em português: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente é a tradução em português para o hebraico nefesh hayah. Exatamente isso, o homem passou a ser nefesh. E a expressão nefesh, alma, em português, no hebraico original tem mais a ver com vida, fôlego, respiração. Eu queria compartilhar com você a explicação de um teórico, de um teólogo, especialista em línguas bíblicas, aquilo que a gente chama de biblista, sobre o uso dessa palavra nas traduções da Bíblia em português. Ouça com atenção o que o dicionário Vine traz a respeito do uso de nefesh em português e a tradução. Ele diz o seguinte: nefesh é um termo muito comum nos idiomas semíticos, aquela região onde são originários os judeus. Nos idiomas semíticos antigos e modernos, ocorre mais de 780 vezes no Antigo Testamento. E o substantivo, esse nefesh, se refere à essência da vida, ao ato de respirar, tomar fôlego. E a partir desse conceito concreto, dessa atividade humana de respirar, vários significados mais abstratos foram desenvolvidos. Em Gênesis 2:7 aparece como alma vivente, e em mais de 400 ocorrências é traduzido por alma em português. E ainda que sirva para dar sentido na maioria das passagens, é uma infeliz tradução incorreta do termo hebraico nefesh. A real dificuldade do termo é vista na inabilidade de quase todas as traduções de encontrar equivalente consistente, ou mesmo um grupo pequeno de equivalentes de alta frequência para o termo. Ou seja, uma palavra em hebraico que encontre uma palavra em português e que elas funcionam com o mesmo significado a maior parte do tempo. Isso é muito difícil de acontecer na tradução de um idioma para outro. E é o que acontece com nefesh. Alma não é um correspondente ideal para nefesh. O problema com o termo alma é que nenhum equivalente do termo, ou a ideia por trás dele, é representado no idioma hebraico. A palavra portuguesa alma não existe no hebraico da forma como nós a compreendemos. O sistema hebraico de pensamento não inclui a combinação ou oposição dos termos corpo e alma, que na verdade são de origem grega e latina. Não tem nada a ver com a Bíblia. O hebraico contrasta dois outros conceitos que não são encontrados na tradição grega e nem na tradição latina. Nefesh, o eu interior, e a aparência exterior. Ou, como vistos num contexto diferente, aquilo que a pessoa é para si mesma, em oposição àquilo que a pessoa parece ser aos que a observam. A pessoa interior, nefesh, ao passo que a pessoa exterior é sem, mais comumente traduzido por nome ou reputação. Uau! Como é que você se sente ao ouvir uma afirmação como essa? Começar a compreender que os significados das palavras bíblicas são completamente diferentes daquilo que a nossa cultura nos apresenta. Eu confesso para vocês, como brasileiro, mentalidade ocidental,
cada vez que eu leio ou uso a palavra alma, eu preciso forçar a minha mente a lembrar que não tem nada a ver com Platão, não tem nada a ver com os gregos, não tem nada a ver com Champs-Élysées, não tem nada a ver com a metafísica, porque isso não está presente no texto bíblico. Sempre preciso me lembrar que essa palavra não existe nos originais e que nefesh não tem nada a ver com alma. Isso quer dizer que no texto bíblico nós não temos uma alma, nós somos. Somos como somos. Nefesh, quem nós somos? É essa pessoa integral que experimenta a vida como foi planejada por Deus todo o tempo. E a solução para a morte não é uma existência alijada da experiência plena, completa, de experimentarmos aquilo que está ao nosso redor. Deus tem um outro plano para superar a morte e para permitir que a gente viva para sempre uma existência integral. E é isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Ele venceu a morte, Ele abriu um caminho para que eu e você possamos viver o plano original de Deus. Isso significa que o conceito bíblico de vida eterna não é algo imaterial, etéreo, como pensava o meu amigo, mas pelo contrário, somos seres integrais, indivisíveis, e a vida eterna planejada por Deus é exatamente o que éramos no princípio, e mais parecida com o que somos do que a imaginação popular a respeito do futuro pós-morte. O que Deus nos promete em termos de eternidade não é uma experiência parcial, amputada, mas é vivermos aquilo que Ele planejou desde o início. A nossa esperança de vida eterna está na expectativa da eliminação das coisas que não foram planejadas por Deus para aquilo que nós vivemos hoje. E eu concluo com as palavras que encontramos em Apocalipse, quando Deus aponta a solução do problema. E Ele diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nas próximas 2 semanas, nós vamos ampliar a compreensão desse assunto. Se Deus nos criou de maneira integral e para viver para sempre, porque experimentamos a morte, semana que vem. E na segunda semana, como é que Deus vai reverter a nossa escravidão da morte, para que a gente volte a experimentar aquilo que Ele planejou para nós, todo o tempo, desde o início. O que eu queria que você levasse no coração para sua casa hoje é que você foi planejado por Deus. A sua origem é uma origem superior. Somos filhos de Deus. E Ele nos criou para vivermos uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. E essa plenitude está disponível para mim e para você em Jesus Cristo, por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. E eu faço um convite para você. Permita que Deus, por meio da sua palavra, conduza você para a verdadeira esperança naquilo que Ele pode fazer para resolver o problema da morte. Ele é especialista nisso. Já começou essa obra. Jesus Cristo deu provas de que Deus pode e vai fazer o que é necessário para acabar com isto que a Bíblia chama de o nosso maior inimigo. E que Deus abençoe você na sua jornada pessoal, para que você possa olhar o futuro com esperança, com confiança. Porque é assim que Deus nos vê. Você já ficou com o coração apertado por perder alguém? Você já teve medo de morrer? Eu não sei como é que você lida com esse assunto que nunca deveria ter feito parte da experiência humana. Mas eu quero dizer para você hoje que assim como Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, eu e você e todos aqueles que nós amamos, por Jesus Cristo, podem também triunfar sobre a morte. Para uma vida completa, como a que Ele sonhou, para mim e para você. Descansa nele, confia nele, coloca a tua fé naquilo que Ele fala em sua palavra, e isso vai dar a você um caminho para que dia a dia você viva com esperança. Vamos orar? Bom Deus,
Te agradecemos porque a Tua palavra nos diz como é que o Senhor sonhou, idealizou, planejou e nos trouxe à existência. E a riqueza, o espanto que é a vida humana em toda a sua profundidade, em cada textura, em todas as possibilidades. E muito obrigado porque isso é um presente do céu, estarmos vivos e desfrutarmos dessa interação com a criação como Teus filhos. Nos ajuda a compreendermos que o Teu plano para nós é vivermos essa vida planejada por Ti, por toda a eternidade. E nos mostra o caminho para que ao conhecermos a Jesus Cristo, ao conhecermos a Tua palavra, estejamos nos preparando e caminhando na direção desse futuro eterno, junto contigo e junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Traz paz ao nosso coração e nos traz também de volta na próxima semana para compreendermos um pouco mais a respeito desse assunto, para daquilo que é a coisa mais difícil da experiência humana, pelo Teu poder seja transformado na maior esperança. Despede-nos agora, oramos em nome de Jesus. Amém.